Heinz é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Está presente em cerca de 200 países. É detentora das marcas Heinz, Quero e Kraft. E eu vou bater um papo agora com Cecília Alexandre, diretora de marketing da empresa. Tudo bom, Cecília? Tudo bem, Elisângela. Obrigada pelo convite. Durante a pandemia, a Cecília fez uma transição na carreira. Ela está na Kraft Heinz um pouco mais de 3 meses, mas tem uma longa história no marketing. Cecília, me fala um pouco sobre as transformações e os desafios de assumir o marketing da Kraft Heinz. Olha, Elisângela, foi assim, realmente as coisas acontecem num círculo que vai puxando tudo, né? Eu mudei de cidade, eu morava próximo de São Paulo, meus filhos se adaptaram numa nova escola, mudei de casa e acabei também mudando de emprego, né? Acho que são novos ciclos que vêm. E eu vejo que hoje o meu novo desafio aqui na Kraft Heinz tem sido fantástico, né? Eu cheguei na empresa, 3 dias depois a gente começou o home office, mas mesmo assim isso não me impediu com que a gente conseguisse criar um time, as pessoas foram fantásticas, me receberam muito bem, a gente teve grandes interações e estamos construindo aí nesses 3 meses uma história maravilhosa e que espero que seja muito duradoura, porque eu estou muito feliz mesmo desse novo desafio. Cecília, me conta sobre o posicionamento da Kraft Heinz. A gente é uma empresa global, presente em muitos países, é uma grande potência, né? E a gente sabe que tem todo um retrabalho aí com o Miguel Patrício e as lideranças internacionais e locais, assim, um time muito engajado com um novo propósito e valores que foram definidos recentemente, realmente para a gente continuar essa história maravilhosa dessa empresa, né? Como Kraft Heinz Company, aqui no Brasil, a gente começou a falar até mais em função de toda essa pandemia sobre a empresa, né? Até lançamos um manifesto durante esse período falando sobre que comida não pode faltar e principalmente a nossa responsabilidade de garantir alimentos que vai desde o produtor até chegar na mesa do brasileiro, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vive uma crise que ela é uma de saúde, né? E a gente sempre fala que os profissionais de saúde são os grandes heróis, mas a gente tem grandes guerreiros, que é todo mundo que trabalha com alimentação para garantir o alimento, né? E aí a gente tem isso como empresa, mas a gente tem 2 marcas aqui no Brasil, 3 marcas aqui no Brasil maravilhosas, mas 2 das quais a gente ativa mais fortemente. Uma é Quero, que está presente em mais de 80% dos lares dos brasileiros, né? Com todos os seus molhos, milhos, ketchup, condimentos. E Heinz, que é a marca global, né? E é uma marca fantástica, a líder mundialmente e no Brasil também é líder de mercado e preferida dos brasileiros. Cecília, durante a pandemia, muitas empresas se engajaram e fizeram doações para aliviar a crise causada pelo Covid-19 ou até mesmo para prevenir o coronavírus. E na Kraft Heinz não foi diferente. Vocês fizeram uma grande doação de alimentos. Me fala sobre isso. Mundialmente, daí se a gente fala como empresa, a gente fez uma doação de mais de 12 milhões de dólares, né? E uma boa parte disso veio para o Brasil. Quando a gente escreveu o nosso manifesto, que a gente sentiu uma necessidade de ter uma grande verdade de como a gente traduzia, e foi uma grande verdade da empresa, né? Que eu falava assim, que a gente escreveu que é desde o produtor local até chegar na mesa do brasileiro. E a gente viu que a gente primeiro teve uma grande preocupação para que isso acontecesse o nosso time interno. Então, as pessoas dos escritórios que não precisavam ficar fisicamente, imediatamente foram para home office. Os nossos protocolos de segurança, os nossos protocolos de saúde foram muito reforçados nas nossas fábricas, né? E a gente se preocupou primeiramente com os funcionários, quando a gente fez doações de cestas de alimentos, todo o acompanhamento. Aí depois, obviamente, a gente passou para as ações das marcas, garantir as entregas, garantir que todo o nosso sistema de distribuição funcionasse, que chegasse o produto na loja, mas chegou uma hora que a gente falou, tem muita gente que a gente está vivendo em função disso uma crise econômica. A gente sabe, temos acompanhado aí, tem muitas pessoas com níveis de necessidades enormes, né? Assim, realmente precisando de alimentos. Então, a gente se associou, a gente se aproximou de 2 instituições no primeiro momento. Aqui em São Paulo foi o Banco de Alimentos, em Goiás foi a CUFA, em Goiás. E, na realidade, a gente fez uma doação
que no primeiro momento a gente doou 30 toneladas de alimentos, mas na semana passada a gente fez novas doações e a gente chegou a mais de 120 toneladas de alimentos. O ketchup Heinz transformou seus ingredientes primários em uma cesta de alimentos. Como é que surgiu essa ideia? Então, tudo começou com Heinz, a gente começou trabalhando muito, porque a marca tem um lado muito fã, muito divertido, é uma marca irreverente, descontraída. Então, no primeiro momento, a gente olhou e falou assim, putz, a gente precisa tirar um pouco essas pessoas da preocupação que elas têm na cabeça, porque quando você ligava a televisão, muitas pessoas estavam ficando desesperadas, né? Então, a gente falou, primeiro a gente precisa estimular que eles fiquem em casa. Então, a gente lançou primeiro um desafio, não era um desafio, mas era estimular as pessoas que eram em casa com Heinz. Então, durante uma semana, a gente falava assim, me mostra agora, que a gente colocava um stories e falava, quem postar primeiro uma foto com um dos ingredientes que a gente falava assim, ó, agora é a cebola, depois é o tomate, depois é o tempero, vinagre. E aí, a gente conseguia e mandava a ketchup fazer alguma ação com o consumidor. Depois a gente fez outros também, para mais lúdicos ainda, que esse foi fantástico, que até internacionalmente estão falando, que é o Fazendo Arte com Heinz, né? Que as pessoas davam um print screen de um hambúrguer para elas desenharem, fazer um hambúrguer maluco do jeito que elas quisessem. E aí a gente escolhia alguns, junto com algumas hamburguerias parceiras, que são nossos parceiros, somente nesse momento, a gente está muito em parceria com eles. E eles transformaram isso em efetivamente hambúrgueres malucos que as pessoas colocaram e enviamos para os consumidores. Isso foi um case, está sendo fantástico, foi muito divertido. Foi no final de abril, começo de maio. A gente também fez o que seria o Festival Burger Fest. A gente fez o burger em casa, ajudando todas as hamburguerias. Mas a gente começou a ver que isso, Eli, para a tua pergunta sobre a cesta Heinz, que eu estou chegando nela, é que a gente falou que é muito importante a gente trabalhar e as pessoas precisam realmente se desconectar, ficarem tranquilas, mas tinha uma necessidade muito grande e tem uma necessidade. Como empresa a gente fez, mas como marca, a marca tem uma responsabilidade social muito grande. E a gente olhou e falou, putz, o que pode ser ao mesmo tempo que a gente cria uma conexão e seja principalmente uma verdade para a marca, que é a nossa grande preocupação sempre. Então a gente falou, se a gente pegar os ingredientes do ketchup número 1 do mundo e transformar numa cesta de alimentos e que a gente doe, foi fantástico. E aí a gente fez uma parceria com a Gastromotiva, eles atuavam no Rio de Janeiro e com o nosso auxílio, eles abriram agora aqui em São Paulo uma operação e a gente, com a nossa parceria, conseguiu com que os nossos ingredientes se transformassem em mais de 4.000 refeições aí para essas pessoas, esses realmente que estão em vulnerabilidade realmente social, que são os mais necessitados. E Quero, teve alguma ação também especial? Como foi trabalhado o marketing? Então, Quero é uma marca fantástica, né? Assim, a gente está em mais de 80% dos lares que eu te falei. É uma marca muito parceira. E Quero começou no início fazendo uma brincadeira, mas é muito mais um quero em casa, hashtag quero em casa. Então, a gente chamava 4 influenciadores durante a semana e eles tinham que dar receitas conforme a gente falava, se era para o café da manhã, para o almoço, para o lanche da tarde, para o jantar. E aí até a gente estimulou, além das influenciadoras, a gente estimulou também as consumidoras a postarem e que daí entrou também no nosso álbum de receita do Facebook algumas dessas receitas, né? Então, é essa parceria, essa conversa que a gente tem cada vez mais com o nosso consumidor. E aí também, como para a Heinz, a gente, como empresa, a gente fez. Heinz fez. Quero ser a marca parceira, efetivamente precisa fazer, não tem como não fazer. Então, a gente fez uma doação de 55 toneladas, que foi para a Associação de Paraisópolis, onde foi doado e vai ser transformado em marmitas para distribuição para a população. E é um trabalho que a gente começa agora, é um trabalho que, ao mesmo tempo, você empodera as mulheres, você cria essa parceria e você ajuda os consumidores. A pandemia mudou muita coisa. Como você vê a mudança no comportamento das pessoas, no consumo e no marketing? As pessoas estão mais conscientes, né? E eu acho que essa consciência, ela vem desde sempre, né? Ela vem aumentando cada vez mais. E numa situação como essa, onde você se depara que você não pode sair de casa, onde você vê a quantidade de lixo que você gera, onde você vê o papel importante de determinadas marcas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a gente realmente observa que tem uma questão que a conversa com o consumidor, ela não para ali só mais a hora que compra. A conversa, ela é contínua. E mais do que tudo,
existe um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado e assim, que é algo super positivo, né? É o papel das marcas, né? A gente tem uma responsabilidade social muito importante, sempre teve, agora ela está maior. Mas principalmente com uma grande preocupação de não parecer oportunista. E o que eu tenho visto é que a maioria das marcas está tomando justamente esse cuidado. Todo mundo está tratando o assunto de forma muito séria. Vamos ajudar, mas vamos ajudar de forma consciente, de forma perene, não ser apenas pontual. E ninguém tem feito disso uma ação enorme de marca. Todo mundo tem colocado o social na frente. E aí entra o equilíbrio desse novo normal que tem se falado tanto, né? Como é que a relação das marcas e do consumidor vai ser? A gente precisa, como marca, estar presente, na dose certa, para garantir uma conversa com ele, mas e principalmente garantir o alimento na mesa. Então, uma nova equação aí que a gente está aprendendo e fazendo juntos. Cissa, teve uma readequação nas verbas de marketing por causa dessa pandemia? A gente continuou comunicando, temos feito várias ações. Quando eu olho, assim, do início da pandemia até agora, com o Heinz, a gente fez 5 ou 6 ações diferentes, comunicando fortemente, utilizando muitas redes sociais. Então, assim, não parou, só mudou. Mudou o que a gente ia fazer. A gente tem uma estratégia clara, que a gente olhou como ela se adapta como execução nesse período, mas a gente só readequou as execuções, mas o investimento continua parecido. Obrigada pela entrevista. Muito sucesso para você e parabéns pelas ações. Obrigada, Eli. Obrigada mesmo. Sucesso para você também, que mudou recentemente, né? E parabéns. Muito obrigada pelo papo. Um excelente momento em casa aí, trabalhando bastante. E um grande beijo para você. Obrigada mesmo.